Graça e paz, igreja, amém? Hoje a gente vai falar, deixa eu abrir aqui, sobre buscando a vontade de Deus. E o texto base está em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 17. Tá todo mundo bem? Amém, igreja? Todo mundo bem? Fala aí, Janá. Cadê a loiríssima? Não é mais loira? Agora é meio ruiva. É isso aí. A raiz está sempre aqui, loura. Não adianta, a gente não tenta fugir, né? Muito bom rever, meus amados irmãos. Olha o que diz a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 7. A gente está nesse livro estudando, tem sido bom, para a minha vida tem sido bom, eu acredito que para a igreja também. Diz assim, ó: E agora, vós que dizei, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Vou ler novamente o 16. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu estava estudando sobre essa palavra, sobre planos. Quando a gente lê um texto como esse, né, algumas coisas que a Bíblia fala, parece, a impressão que a gente tem, que é pecado planejar, que é pecado investir, não é verdade? Que é pecado tomar alguns certos cuidados com nossa vida de planejamento, de guardar dinheiro. Mas não é isso o que a Bíblia ela vai dizer para nós. É pecado ser desorganizado, porque depois a gente vai para diante de Deus e fica culpando Deus. É pecado fazer as coisas sem planejamento, porque depois a gente dá culpa aos outros, culpa o marido, culpa o filho, eu não tenho nada. Isso tudo na Bíblia está escrito para que a gente tenha cuidado, tendo planejamento ou não tendo planejamento. A vontade do Senhor ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E quando fala de planejamento, a gente precisa ter planejamento. Faz parte até mesmo dos sonhos que, às vezes, permeiam o nosso coração. Já parou com o esposo ou com a esposa e começaram a sonhar sobre alguma coisa? Quando assim, vamos fazer uma obra assim, só de falar não dá uma alegria? Não sei se vocês acontece isso. Às vezes a gente lá em casa, tanta coisa que a gente já quis fazer lá naquela casa lá, não vou fazer mais nada, mas a gente pensa, vamos fazer assim, vamos fazer o terraço, depois a gente pensa, não, a gente vai ficar velho, ficar subindo para o terraço, não vai dar, né? Porque a casa fica até grande demais, né? Depois que os filhos casam. É tão gostoso, né? Você planejar, você sentar para conversar, vamos fazer assim, vamos botar um muro aqui na igreja, vamos ver se isso é bom, isso faz bem. Mas quando o Tiago está falando aqui, ele está falando sobre pessoas que planejam e não colocam Deus como prioridade. E a gente precisa colocar Deus como prioridade porque os nossos planos se frustram. A gente faz plano. Quantas pessoas nessa pandemia mesmo fizeram um plano de viajar e não puderam viajar? Às vezes, com passagem comprada, tiveram que ficar guardada porque tudo fechou. Quantas pessoas se frustraram e mais do que isso, quantas pessoas até mesmo perderam vida porque não conseguiram sustentar a frustração. Quando a Bíblia ela vai falar algumas coisas para a gente, não é porque Deus ele quer nos corrigir, nos maltratar, não. Ele quer guardar o nosso coração.
Porque todas as vezes que eu faço plano, você faz plano, que nós fazemos planos, seja de guardar um dinheiro, seja daqui a um ano vou guardar o dinheiro para comprar isso, ou para viajar para tal lugar, ou para fazer aquilo. Você coloca a tua expectativa naquilo. E se aquilo não acontece, você se sente mal, você tenta culpar as pessoas. E muitas pessoas, inclusive, entram em depressão por conta disso. Poxa, eu sonhei tanto. Já ouviram pessoas falando assim, eu sonhei tanto com isso e não aconteceu. Então, quando o Tiago ele começa a falar sobre planejamento, ele quer que a gente tome cuidado sobre a vontade de Deus. E é sobre isso que eu quero discorrer hoje. Como buscar a vontade de Deus? Como planejar buscando a vontade de Deus? Como ter um entendimento se Deus está aprovando aquilo que eu estou planejando? E a gente separou alguns textos, mas antes de ler esse texto, eu achei interessante que ele fala assim, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Isso aqui é um papo de empreendedorismo. Isso aqui é coisa de empreendedor. Daquela pessoa que pensa assim, como eu já fiz, como eu sei que algumas pessoas aqui já fizeram. Inclusive, essa semana, eu e Marlete compramos uns tecidos para ver se a gente consegue vender os lençóis aí para o final do ano. Fizemos nossos planos. Pode ser que a gente consiga, em nome de Jesus, tem que vender, né, Marlete? Vai conseguir, né? Em nome de... Marlete vai conseguir, sim, em nome de Jesus. Porque senão a gente... Mas a gente fez os nossos planos, não é verdade? E fazer plano implica em você tomar alguma atitude. Vou pedir ao Senhor que mande os tecidos lá da glória para eu fazer... Vai vir tecido lá da glória? Eu vou ter que confiar no Senhor e também colocar algumas coisas em ação. A gente pesquisou, nosso tecido está vindo lá de Curitiba, não é Curitiba? Maringá, que é lá em Paraná, né? Está vindo lá de longe. Coisa chique, né? Porque a Marlete, com o conhecimento dela, viu uma loja, uma fábrica lá, que sai mais em conta tecido bonito, para lençol, essas coisas mais. A gente teve que investir, a gente teve que apostar. E dá dor no coração quando a gente aposta? Esse tipo de aposta, tá, igreja? Não vai jogar no Mega Sena, não, porque a pastora falou que pode... Em nome de Jesus. Esse tipo dessas decisões dá uma dor no coração. Eu fiquei cheio de medo. A gente dividiu algumas vezes no cartão. Vocês estão entendendo? Quando ele fala aqui, ele fala que você... Não é pecado você falar que você vai comprar, que você vai investir, que você vai empreender. Não é. O problema é você não colocar Deus em primeiro lugar. Porque daqui a um ano, quantas coisas podem acontecer? O que você planejou do ano passado para cá, quantas coisas não aconteceram? Como que ficou a sua vida com Deus? Como ficou a sua vida com tua família? Se tudo se frustrou, se portas de emprego se fecharam, se tantas outras coisas aconteceram, como que você ficou? Então, ele quer que a gente pense e planeje, mas planeje debaixo da vontade do Senhor. Eu separei alguns textos, a Luli vai me ajudar colocando, que eu acho que fica sempre mais fácil. Lucas 12, 20. A gente vai ler, eu acho que o 20 e o 21, Luli. Olha o que... Volta o 19, só para eu ver o que está... Tá. Pode ser o 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O que essa história conta? Conta a história de um homem, um empreendedor, um empresário, que está enriquecendo bastante. E ele fala assim, eu vou construir outro celeiro, porque estou ajuntando tanta comida, vou construir um outro celeiro maior e guardar tudo ali dentro para que eu possa me ficar regalado, para que eu possa ficar bem. Aí o Senhor fala para ele assim, versículo 20, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será. Quando a gente lê esse texto, parece assim, poxa, então Deus quer que a gente fique pobre? Deus quer que a gente não invista? Não é isso. Não é isso. A gente tem um entendimento que isso aqui, gente, passa. Vocês já viram o quilo de açúcar quanto que está? Já viram o quilo do arroz, a gasolina como que está? Tudo muito caro. E eu não quero trazer mais notícia, mas a gente que vê um pouquinho de jornal fala que está daí para pior.
E se a minha esperança estiver no meu salário? Se a minha esperança estiver no meu celeiro cheio, e o celeiro, de repente, esvaziar? Ou se o Senhor falar assim, hoje eu vou te pedir conta, o que tens preparado? O que eu e você temos preparado para com Deus? Ontem a gente estava num evento de casais, e um rapaz, ele falou assim, ele falou uma coisa que eu achei muito bonito que ele falou, e é o que eu creio. Ele falou assim, tudo que eu tenho, eu acredito que é para o Senhor. Se Deus me deu condições de comprar uma casa, ele tem uma casa que tem 2 andares, um andar todinho da casa é bem grande, é onde é a casa dele mesmo, e em cima a esposa dele tem um ateliê, ela ensina a pintar, ela é artista plástica, então ela ensina a pintar. E fica praticamente, só usam uma vez por semana. E a igreja dele é uma igreja missionária, um pastor é muito visionário, traz muitos missionários de fora do estado, lá do sertão, para vir. E, às vezes, é uma dificuldade para esses irmãos que vêm ter onde ficar. Ter uma casa para ficar, ter um lugar para ficar. E ele falou, ele entendeu que aquela casa, o Senhor deu condições para ele ter com que acolher aqueles missionários. Aí ele chegou para o pastor e falou, pastor, a minha casa não é mais minha casa agora é a casa do reino. Toda vez que esses missionários vierem precisar de um lugar para dormir, um lugar para ficar, eles podem ficar na minha casa, até porque não vai me atrapalhar, porque tem entradas independentes e tal. E eu falei, gente, se a igreja tivesse esse entendimento, não falo de vocês, não, a igreja tivesse esse entendimento com que o que eu tenho é para ajudar os outros, o que eu tenho é para ajudar o reino. Não vai ter mais o meu carro, não vai ter mais a minha moto, não vai ter mais a minha casa, não vai ter mais os meus filhos, não vai ter mais o meu dinheiro. É nosso. Se o pai é nosso, se o pão é nosso, por que a gente retém tanto? Por que às vezes na igreja existem pessoas que têm tanto e outros não têm nada? Porque no mundo existe isso, tantos que têm muito. A riqueza do mundo está em 10%. Famílias retêm a riqueza do mundo. 10%. E o restante está sofrendo como a gente vê. Então, quando ele fala, versículo 21, ele fala assim... assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Deus precisa do nosso dinheiro? Sim ou não? Não precisa. Não precisa. Mas Deus colocou pessoas perto da gente que precisam da nossa ajuda. E às vezes a gente está enchendo nosso bolso e é igual aquela palavra que eu trouxe na semana passada, do julgamento. Está passando por isso porque tem que sofrer mesmo. Está passando por isso porque tem que pagar. Quem colocou, Deus não nos colocou como juiz. E às vezes, eu vou falar mais para vocês, às vezes a gente não vê prosperidade na nossa vida porque a gente retém, a gente é avarento. Pão duro. Eu não estou falando de dízimo, igreja, nem de oferta. Eu estou falando da gente ter um pouquinho de entendimento que o que eu tenho não é meu. Que o que você tem não é teu. Às vezes a gente fica tão seguro, mas se eu der, mas se eu fizer, mas se for... E a gente fica assim, hoje pedirão a tua alma, o que tens preparado? Eu conheci pessoas que lutaram a vida inteira por causa de uma ação na justiça. Eu conheço essa pessoa. Quando ele estava perto da ação sair, 2 meses depois que ele morreu, a ação foi julgada. E ele recebeu 2 meses que ele já estava morto. Meu pai está lá preso até hoje. Sou uma rica pobre. Está lá preso. E ele a vida inteira foi avarento. Toda vez que eu visitava meu pai, sabe o que meu pai falava para mim? Falava assim, não tem dinheiro não. E ganhou a ação e não desfrutou da ação. Ele morreu, minha madrasta ficou. Minha madrasta ficou fazendo de tudo para a gente poder não tocar naquilo. Sabe o que aconteceu com a minha madrasta? Morreu. 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 Está lá. Sabe o que Deus falou para mim? Que eu falei para o Senhor, fui orar ao Senhor. Falei, Deus, está lá, Senhor. Julga a minha causa. Falei para o Senhor, julga a minha causa. O Senhor falou para mim, sabe o que o Senhor falou para mim? O Senhor falou para mim assim, trabalhe. Não conte com esse dinheiro. O Senhor falou para mim assim, trabalhe, não busque por esse dinheiro, porque não é esse dinheiro que é o teu sustento. Eu sou
o teu sustento. Você está entendendo? Eu sou o teu sustento. Quantas pessoas ganham aí dinheiro que vai tudo embora pelo ralo? Ou retém tudo e morre e fica uma briga de família. Tem briga de família terríveis por causa de inventário. Um querendo matar o outro por causa de dinheiro. Gente, dinheiro é uma bênção. É uma bênção. Mas o problema da gente que é pobre, que acha que todos os nossos problemas podem ser resolvidos com dinheiro. Levanta a mão aqui quem acha que todos os seus problemas podem ser resolvidos com dinheiro. Mas não é? Não, porque se eu tivesse dinheiro, pastora, não é assim que você... Porque se eu tivesse dinheiro, essa igreja estava construída. Pastora, essa igreja estava toda construída com porcelanato, com rebaixamento. Pastora. A gente nem ia estar aqui se eu tivesse dinheiro. Só que a Bíblia fala assim, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. A gente não é fiel no pouco. A gente não honra o Senhor com pouco que a gente tem. Você acha que quando você tiver muito, você vai honrar? Eu vou honrar? Não vamos. Quando o Senhor fala essas palavras, traz essa puxão de orelha na gente, é para a gente rever aonde a gente tem colocado realmente a nossa vida. Porque às vezes a gente está apostando nossa vida, nossos planos, em coisas que fazem investimento. A Lúria quer saber de investimento, conversa com a Lúria, gente. Fez cursos, aí, estão vivendo. Investiu só Paulinho, coitada. Só Paulinho, coitada, aqui, né? Nem tudo é perfeito. Mas, assim, consegue, tem lá umas diretrizes maravilhosas. Puderam viajar, puderam ficar parada aí semana depois do casamento. Por quê? Fizeram um investimento e salvou. É bênção. É bênção. Mas o problema é quando a gente coloca toda a nossa esperança no nosso investimento. Mas também é pecado a gente gastar tudo e achar que Deus tem obrigação com a gente. Deus não tem, gente. Vocês estão entendendo, igreja? Deus tem porque Ele é Deus. Mas, assim, a gente, às vezes, vai sofrer consequência dos nossos próprios atos. Por isso que a gente precisa entender, Senhor, eu quero buscar a Tua vontade. A minha vontade, Senhor, como eu oro ao Senhor, eu coloco diante do Senhor minhas coisas, eu falo, Pai, se não for, tem coisas que eu falo para o Senhor, Senhor, se não for, me dá um sinal, me mostra, não me deixa cair mais essa furada. Não me deixa mais ser guiada pela minha emoção. Porque a gente é guiado muito pelas nossas emoções. Ah, porque estão vendendo empada. Todo mundo que vende empada dá dinheiro. Vai eu inventar de vender empada. Aí fico frustrada. Porque Deus não falou que era para vender empada. Aí, não, está todo mundo fazendo isso. Aí vai eu fazer com todo mundo. Ah, porque lá na igreja, pastora, tem que ver a igreja ali. A igreja tem 3 anos ou 5 anos. Tem o triplo de membros lá, porque eles trabalham com isso e com aquilo. Eles estão na visão que Deus deu para eles? Amém. Qual a visão que Deus deu para a gente? E a gente, às vezes, é guiado por isso. Faz plano, mas tem que entender que aquele que ajunta precisa também entender que o que Deus te deu é para ser rico para com Deus e para com aqueles que Ele ama. Assim é aquele que para se ajunta e não é rico para com Deus. Então, a gente precisa entender, eu faço meus planos? Faço. Faço meus investimentos? Faço. Pai, me guia. Eu quero que o que eu ganhar contribua para o teu reino. Eu quero viajar, Senhor. Eu quero, sim, eu quero ter uma geladeira cheia. Eu quero poder comer carne. Eu quero comer aquela picanha boa. Mas, Senhor, eu também quero abençoar o teu reino. Porque não é pecado querer as coisas, está entendendo? Não é pecado você sonhar até com coisas assim, quero viajar para tal lugar. Mas se você esquecer do propósito pelo qual o Senhor te deu aquilo, não prospera. É a questão da prosperidade, gente, não é você ter uma conta muito rica ou muito pobre. É você não ter falta de nada. É na hora da necessidade, o que você mais precisa, Deus dá, porque Deus dá. Quantos de nós já desfrutamos do amor e da bondade do Senhor? Às vezes eu só penso uma coisa, às vezes eu até abro minha boca e peço, mas tem coisas que eu só penso, poxa, eu queria tanto, e o Senhor me abençoa. Porque o Senhor tem me feito andar nessa maneira de entender que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Outro texto que eu separei está em Provérbios 15, 22. Inclusive, a gente vai ler 3 de Provérbios que são bem... São até versículos que a gente, às vezes, fala bastante. Fala assim, ó. Quando não há conselhos, os planos se dispersam. Mas, havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Uma coisa que a gente também precisa entender é o seguinte, o pastor estava até falou no domingo passado, foi no domingo, e falou ontem na reunião,
Por que a gente vive tanta divergência? Nós, como dentro de casa. Porque o marido pensa A, a mulher pensa B. Não há acordo, né? E quando se traz para a igreja, a metade da igreja pensa A, a outra metade pensa B, tem aqueles que pensam Z, X. Porque somos o quê? Somos pessoas diferentes, não estou, né, criticando. Por que às vezes não anda? Porque um reino dividido não subsiste. Então, até mesmo dentro dos nossos planos, a gente precisa ter um conselheiro. Qual é o nosso primeiro conselheiro? Deus. O Espírito Santo que habita em nós. De você colocar diante do Senhor, eu já tive um caderninho que eu colava imagem, gente, de coisas que eu queria. Não tinha aqueles cadernos da Casa Bahia? Às vezes eu queria um guarda-roupa daquele, eu recortava, colava naquele caderninho de oração e orava por aquilo. Cômoda. Muitas coisas, criança, quando era pequena, belística, eu pegava foto e contava, Senhor, eu quero muito essa aqui. E o Senhor, às vezes, me dava condições de comprar. Quando eu vi, eu ganhava. Teve coisas que Deus não me deu. Teve coisas que Deus não me deu melhor. Teve coisas que eu não tive nem melhor, nem pior, não tive. Mas, assim, eu usei dessas coisas. Então, não é pecado você usar. Mas eu preciso ir diante do Senhor, falar, Senhor, olha só, deixa eu conversar com o Senhor. Eu queria muito fazer. Eu queria muito abençoar a casa. Eu queria muito poder ajudar um irmão. Eu queria muito poder ajudar uma família. Eu queria ajudar meu filho. Eu queria poder ajudar minha filha. Eu queria poder pagar uma faculdade para o meu neto. Estou dando exemplos aqui. Mas o que o senhor acha? Qual é o teu propósito para isso? Porque, às vezes, a gente tem uma dificuldade de achar que tudo que a gente quer fazer para o outro é sim. Nem sempre é assim. Vão ter vezes que você vai querer fazer algo por alguém e Deus não vai te dar condições para fazer. Por quê? É um tempo de correção para aquela pessoa. Vocês estão entendendo? Não é que você julgou que é um tempo de correção, não. É que Deus quer tratar. Existem situações que eu falo assim, poxa, eu queria tanto ajudar fulano, mas eu não consigo. Toda vez que eu tento, não dá. Porque Deus, às vezes, quer tratar. Mas, às vezes, falta em nós também pedir ao Senhor conselhos. Falar, Senhor, eu quero muito ajudar fulano. Me dê condições, me dê a estratégia, me dê a forma. Me ajuda. Para quê? Para que aquela tua ajuda não seja uma ajuda de tolo. Não seja uma ajuda, sabe de quê? Uma palavra de você ajudar um preguiçoso. Vocês estão entendendo, igreja? Porque, às vezes, a gente fala assim, não, pastor, a gente tem que ajudar todo mundo. Eu creio que a igreja ela é a maior agência do reino de Deus aqui na terra. Eu creio que a gente não deve julgar. Se Deus tocou no teu coração para você dar, dê, não julgue. Mas eu também creio que precisa buscar conselho. Quando não há conselhos, os planos se dispersam. Quantos planos vocês fizeram e eu fiz que se dispersaram? Aonde você queria estar hoje? Eu falo hoje no ano 2021, de acordo com os teus planos. Talvez você queria estar numa situação melhor de emprego, numa situação melhor, uma casa melhor, ter saído de um lugar que você mora, ter ido, né, ter feito alguma faculdade, ter feito alguma coisa, mas não aconteceu. Porque quando não há conselho, os planos se dispersam. Quando eu faço as coisas para mostrar para os outros, os planos se dispersam. Eu vou fazer uma faculdade porque eu tenho que provar para os outros que eu posso fazer uma faculdade. O plano, o propósito real da faculdade, mesmo que eu termine uma faculdade, o plano real acaba ficando para trás, porque eu fiz para mostrar alguma coisa para alguém. Eu não fiz por causa do reino, eu não fiz porque era o meu sonho, era aquilo que eu tinha planejado. Então, quando não há conselho, os planos se dispersam. Mas, havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Primeira coisa que você vai fazer, vai diante do Senhor. Senhor, eu quero muito fazer isso. Você é casado? Depois você vai no teu marido, na tua esposa. Nego, vamos fazer? Tudo que lá em casa que tem acordo, as coisas rolam. Dudu, semana passada, pintou a casa lá, pintou meu quartinho, que era o quartinho do Paulinho. De um azul lindo, que ele foi pegando um monte de tinta lá no trabalho e juntando, aí ficou um azul lindo. Que azul lindo, gente. A Marlete viu, né, Marlete? Não é bonito o azul, Marlete? É azul, assim, um azul. Mas ficou bonito. E sabe quanto que a gente gastou? Nada. Vocês estão entendendo? É pecado gastar? Não estou falando que seja pecado. A gente não está em condições de gastar. Mas ele conseguiu porque houve um acordo. Ele pintou o quarto lá.
Graças a Deus, agora falta pintar o restante das coisas lá em casa. Amém, igreja? E nós queremos que, se for da vontade do Senhor, e tendo acordo, flui, não tem aquela briga. Mas você não fez. Aí eu fui pintar, que eu derrubei uma lata de tinta lá em casa. Aí fui pintar. O chão está pintado até hoje lá, que derrubei a lata de tinta. Fui pintar um banco, tudo horroroso. Estou até hoje com tinta no corpo. Porque não teve acordo. Porque até nisso o Dudu é cuidadoso para pintar. Ele é todo bota as madeiras no chão, não fica uma sujeira no chão. Se eu pintar, eu pinto a parede, pinto a casa. Já fiz de malcriação, já. Quando eu morei aqui, eu falava para ele, nego, pinta essa casa. Eu não aguento mais essa casa cor de cimento, pinta. Aí ele falou, tem que ser no meu tempo, Cristina. Aquela coisa de homem malcriado. Tem que ser no meu tempo. Aí minha irmã, que é igual a minha, falou, Ana, vamos pintar. Daiana. Imagina, Daiana. As crianças eram pequenas. Vamos pintar. Meu Deus do céu. A gente pintou. Lá embaixo, pintamos tudo. Passamos um dia inteiro pintando. Pintou. Quando ela foi embora, eu olhei para aquela casa e falei... E Dudu lá em cima. Pensa que Dudu moveu? Ficou lá em cima no quarto, deitado, lendo a Bíblia. Mas quando a gente acabou de pintar, eu pintada do céu à cabeça, eu fiquei 2 semanas com tanta dor na coluna, com dor em todos os músculos do corpo, porque eu queria fazer algo para provocar ele. Foi tudo. E quantas vezes a gente faz isso? Faz para provocar. Você acha que Deus está nisso? Tá não. Pode até ficar bonito, mas pastora, deu certo, se pintou. Pode até ficar bonito, mas fiquei com tanta dor. Aí passou. Ficou lá a casa. Aí teve passou o tempo, a parede já estava feia. Passou bastante tempo, uns 4 anos depois. Aí Dudu, eu falei, nego, vamos pintar a casa? Vamos. Aí fomos lá na Leroy, comprei a tinta. Eu gosto muito de verde, né, gente? Aí comprei a tinta Kiwi, que eu amo verde. Aí ele foi, pintou a casa, ficou tudo pintou tão fácil, ficou aquela leveza, foi pintando devagar lá embaixo. A casa ficou bonitinha, teve acordo. Então, quando se faz planos, tenha cuidado de tomar o conselho. Até porque, deixa eu falar um segredo agora para os casados. Quando se tem conselho, se tem acordo e não der certo, não vai ter aquele papo assim, mas eu te disse. Não é verdade? Né, Davi? Mas eu te disse, eu falei que não ia dar certo. A gente adora fazer isso, nós mulheres adoramos fazer. Mas eu falei, por que tu foi inventar de fazer isso? Então, conselha-se com o Senhor e entre em acordo. Amor, vamos fazer isso aqui, tal. Se ele falar que não, mulher consegue, gente, devagarinho, vai falando, né, vai orando, mas não tem dinheiro, Cristina. Não sei se os maridos aqui são mais lá em casa assim, Cristina, não tem dinheiro, Cristina. É a palavra. Não é assim, Bia? A Bia sabe. Mas não tem dinheiro. Às vezes, para planejamento, gente, para alguns planejamentos não precisa nem de dinheiro. Foi igual a tinta lá do meu quarto, não tinha nem dinheiro. Ele pegou uma tinta lá que sobrou do trabalho dele e foi misturando. É um azul bonito. É um azul fechado, ficou bonita a beça. Mas foi um palha, camurça. Quais outras cores? Palha, camurça, eu sei que tinha umas coisas. E tinta boa, tá, gente? Que a igreja que trabalha lá, coisa boa. Tinta boa, ficou bem aveludado. Então, às vezes, a gente precisa ter esse cuidado. Façam planos. Façam com conselho. Andem com conselho, vai ser muito legal. E no caso, quem mora dentro da sua casa, aqui no caso da igreja, quando se tem conselho, não tem aquela coisa, mas eu não acho bom, eu não acho certo, eu não acho que isso deva fazer. Vamos acertar, vamos ajustar. Vamos ceder, um cede aqui, o outro cede ali, a gente se ajusta. Para quê? Até para a obra de Deus andar. Porque um reino dividido, ele não subsiste. Olha outro texto, Provérbios 16, versículo 9. O que diz? Lúlia, desculpa, bota o primeiro, depois bota o 9, por favor. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Agora pode botar o 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Planejem, façam os planos de vocês. Uma coisa que quando eu fazia parte do outro ministério, eles faziam a gente escrever planos para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano, para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos.
Eu não vou fazer isso com vocês, tá? Isso tem a ver com empresa, é uma visão meio empresarial. Quer dizer, mas qual o teu plano para daqui a 6 meses? Pensa, não precisa falar comigo, não. Qual o teu plano para daqui a 6 meses? Em relação à tua vida com Deus? Pensa aí. Daqui a 6 meses. Tua vida financeira, daqui a 6 meses. Como que você quer estar? Com teus filhos. Daqui a 1 ano, como que você quer estar? Daqui a 5 anos. É pecado a gente pensar e fazer um planejamento dentro dessas datas? Pastora, mas eu não vou, nem sei se eu vou estar viva daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Não é verdade? Dudu já quer morrer hoje, coitado. 10 anos foi. Eu falei para ele, você não se manda. Você não manda em você, é Deus que manda. Então, a gente planeja. Digamos que daqui a 6 anos eu quero poder viajar. Não dá para juntar o dinheirinho para viajar daqui a 6 anos ali para Petrópolis? Daqui a 6 anos. Daqui a 6 meses, ali para Petrópolis? Pertinho, não dá? Se eu juntar um dinheirinho por 100zinho por mês, 100zinho, né? Sentiu? 100zinho ali por mês, para passar uns 3 dias na pousada ali. Como que é o nome? Recanto do Sol? Que é o nome? Daqui a 6 meses dá, não dá? Vai ficar pesado? De repente, separar 100 reais. 6 meses. Mas digamos que daqui a 1 ano eu queira ir lá eu tenho muita vontade de conhecer aqui Recife, Ceará, Fortaleza. Daria? Daqui a 1 ano, de repente, viajar, ficar uma semana lá? Daria. O coração do homem planeja. Mas se eu vou fazer mesmo, o Senhor que sabe, não é verdade? O Senhor que sabe. A Helena quase viajou, né, Helena? Aí o Senhor falou para ela que não era tempo. Já estava quase certo, já. A família dela, inclusive, é lá do Ceará. Então, a gente faz planos? Faz. Mas o Senhor lhe dirige os passos. E eu vou falar uma coisa para vocês. A melhor coisa que existe são pessoas que confiam no Senhor. Eu estava lendo uma reportagem sobre aquele grande acidente que aconteceu nas Torres Gêmeas, lá do World Trade Center, sei lá como fala isso. E fizeram uma entrevista com as pessoas que não conseguiram chegar no trabalho. Uma das pessoas perdeu o ônibus. Uma das pessoas estava grávida, a bolsa estourou. Por isso que ela não conseguiu chegar. Outros acordou atrasado. O despertador do celular não despertou. E outras coisas. Eu fiquei lendo aquela história e fiquei arrepiada, porque se eles tivessem chegado no trabalho, o que teria acontecido com eles? Eles teriam morrido. Quantos de nós xingamos o motorista do ônibus porque ele não parou o ônibus? Eu já xinguei muito. Não assim, gente, eu não xingo assim, mas de ficar com raiva. Né? Quando eu trabalhava ali na Caixa Amor, por isso que eu dirijo moto, piloto moto, por causa da raiva que eu tinha desse 883. Que ódio. Porque na hora da volta, ele vinha cheio, os caras passavam, só faziam assim para mim, ó. Às vezes, eu saía 5 horas, às vezes eu conseguia pegar ele 7 horas da noite, porque eles passavam e faziam assim, ó, cheio, não tinha como entrar. E quando conseguia entrar em uma sardinha, me dava uma raiva aquilo. Mas quanto de nós xingamos por ter perdido o ônibus? Por ter o telefone não ter tocado? Gente, às vezes é livramento de Deus. Às vezes não. Sempre é livramento de Deus. Às vezes alguém chega, fala uma coisa para a gente fica com raiva, e aquilo mas às vezes aquela palavra que a pessoa fala de ruim, suscita em você uma coisa que Deus quer que você se desperte, acorde. Quem de nós não já fomos acordados assim? De alguém chegar e falar assim, pô, você não está muito descansada, não? Você não está muito parada, não? Será que é isso que você quer? Às vezes fala de forma arrogante e você fica com ódio da pessoa, fala, por que essa pessoa está falando isso comigo? Mas aquilo ali é usado para despertar. Porque Deus, Ele usa os caminhos, Ele usa as formas para trabalhar que a gente não entende. A gente faz os nossos planos, mas o Senhor quer dirigir os nossos passos. Então, a gente precisa entender que a nossa vida precisa estar nas mãos do Senhor. Outro texto aqui, 19 e 21, Provérbios 19 e 21. Está ótimo o horário. Olha o que diz. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Você já parou para pensar que você fez alguns planos e eles se frustraram?
E talvez você tenha culpado, mas se meu marido tivesse me ajudado, mas se minha mãe tivesse me ajudado, mas se meu irmão tivesse me ajudado, mas se eu tivesse nascido assim, se eu tivesse acontecido, mas porque não estava no conselho do Senhor aquilo acontecer. A gente precisa entender isso. Existe um conselho, Pai, Filho e Espírito Santo. Inclusive, Efésios fala assim, o beneplácito. O beneplácito é o conselho de Deus, juntos, que decidem coisas. Existe um conselho de Deus para que coisas aconteçam. Alguém aqui lembra daquele texto do Salmo 139, que fala que o Senhor nos sonda, nos conhece, sabe o nosso andar, o nosso levantar. Antes que a palavra chegue na nossa língua, Ele sabe tudo? Aí ele fala assim, tem um versículo que ele fala assim, que todos os nossos dias, ouve só, todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum desses dias havia ainda. Minha tia, de 86 anos, foi indagada pelo médico quando foi buscar a sua filha para ser enterrada. Ela era mais nova, devia ter 83 anos. O médico falou assim, como que a senhora está se sentindo? Porque minha prima, a filha dela, que mais ajudava ela, ativa, Miriam, ativa, linda, maravilhosa, uma filha maravilhosa. Ela tem 4 filhos, mas era a filha que mais ajudava. E o médico perguntou para ela, como que a senhora está sentindo nesse momento em que tua filha partiu dessa maneira? Que minha prima foi um apendicite, que ela estava sentindo dores há muito tempo, achou que era coluna. E quando ela foi para operar, ela até chegou a operar, mas você sabe que apendicite é bem complicado, né? Já tinha, né, fez um estragozinho e ela não resistiu. Aí minha tia falou para o médico isso, ô doutor, ela é assim, tia Marli, ô doutor, a Bíblia está dizendo que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia. A Miriam cumpriu o propósito dela. E Deus levou na hora que estava escrito lá que era a hora dela. E o médico teve que engolir aquilo a seco e tentar entender a dor de uma mãe, porque quem é mãe sabe como é, né? Deus me livre, né? A gente pensa, Deus me livre, acontecer alguma coisa com o nosso filho. Mas se a gente entender o conselho de Deus, entender os propósitos de Deus, que não é só para aqui agora, os propósitos de Deus é para aqui agora? Sim. Os propósitos de Deus é para amanhã? Sim. Mas os propósitos de Deus também é para a eternidade. Deus não pensa como o homem. O homem natural pensa nas coisas naturais e acha que tudo é natural. Mas o homem espiritual atenta para o que Deus faz, não só aqui agora, como para o futuro, como para a eternidade. Todos os nossos dias foram escritos e determinados. Então, pastora, eu não vou fazer mais plano, eu vou só fluir, porque então, já que Deus já descreveu todo... Não, mas o próprio Deus, gente, Ele vai te fazer... Quando você está ligado com Ele, eu falo até, eu uso uma palavra que a gente fala da gente estar, esqueci, só porque eu falei que eu falo uma palavra, mas a gente está conectado com Deus realmente, quando a gente está alinhado à vontade de Deus, você vai pedir o que quiser de vos será feito, não disse isso na palavra? Se vocês estiverem em mim, a minha palavra se estiver em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, Senhor, eu quero então que caia uma pizza aqui agora. É isso que Deus quer? É tão pouco, né? Perto do que Deus quer, né? Se eu estiver nele e ele estiver em mim, eu vou estar ligada, vou estar entendendo o que ele está querendo fazer. Por isso que às vezes é complicado trazer a palavra nua e crua, onde uma pessoa está em enfermidade. Pastora, a senhora tem que decretar a cura. Não posso decretar a cura, gente, eu não posso. A nossa vontade é que Deus cure. A nossa vontade é que Deus vá lá e liberte agora. Essa é a minha vontade. Mas eu entendo que a vontade de Deus ela é boa, é agradável e perfeita. Até o próximo versículo, que a gente vai estar lendo. A gente, eu vou determinar. Você não determina nada para Deus, gente. Você determina para o diabo, para você. Mas para Deus, como que você vai determinar? Deus, eu tenho que fazer o que eu quero. Você acha que Deus está lá? Assim, eu estou doido para receber uma ordem da Marlete, porque eu estou aqui parado. Você acha que Deus está lá? O conselho de Deus já tudo preparado? Eu que não sei o que Ele preparou. Você sabe o que Deus preparou para a tua vida? Alguém sabe aqui? Nós não sabemos. Por isso que nós precisamos estar alinhados a Ele. Não Ele alinhado a mim. Mas o problema é que a gente está fazendo Deus, tentando fazer Deus ficar alinhado à minha vontade. Aos meus planos. Senhor, o Senhor tem que me honrar. O Senhor tem que me honrar. Meus planos têm que... O que vão pensar do Senhor?
Você acha que Deus está preocupado com isso? O que é que vão pensar dele? Não. Por isso que eu preciso estar ligada com Ele. Senhor, olha, eu tenho um propósito. Senhor, eu quero ter isso. Pai, não é pecado pedir, não, igreja. Senhor, eu quero muito alcançar isso. Eu quero muito poder ter isso. Eu quero muito poder viajar e tal. Tudo isso é permitido, mas que seja feita a tua vontade. O texto de Romanos 12 é um texto que a gente conhece muito. É o penúltimo texto que a gente vai estar lendo. Eu queria que a gente lesse junto. A gente vai ler, vê ali, eu quero que a gente lê junto. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. No 3, nós vamos ler junto. 1, 2, 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês estão entendendo como que Paulo está falando para a igreja de Roma? Uma igreja que era guiada ali pela tantas doutrinas. Paulo ele ficou preso lá em Roma e ele pregou para toda a guarda pretoriana. Aqueles homens todos se converteram por causa do testemunho dele. Era uma igreja formada de muita idolatria, de muita coisa, de muita mistura. O Império Romano, gente, ele foi o que mais, inclusive, durou. Ele durou muitos séculos, inclusive. Mas ele vai e fala assim, ó, vocês não podem ficar conformados com este mundo. O que esse mundo ele fala? O que o mundo tem como forma? O mundo tem como forma que você tem que ser bem-sucedido. O mundo tem como forma que você tem que ter isso. O mundo tem como forma que você tem que ter aquilo. O mundo tem como forma que você tem que ter conhecimento disso, daquilo outro. Essa é a forma do mundo. Mas nós não somos conforme o mundo. A gente não encaixa. A gente não consegue se encaixar. Se você se encaixa lá, você não se encaixa aqui. Se você se encaixa aqui, você não se encaixa lá. Não tem como ficar em cima do muro, não, pastora. Eu sou assim, ó, quer ver? Quando eu estou na igreja, eu fico encaixadinha com a igreja. Mas quando eu estou lá fora, eu fico encaixadinha porque eu tenho que falar de Jesus lá fora. Eu fico encaixadinha com o mundo. Você acha que Deus está nisso? Porque o que eu vejo mais é isso. Gente tentando se encaixar em tudo. Parece aqueles Lego, né, que tenta se encaixar com todas as peças do mundo. E não é assim. Se você está encaixado com a vontade de Deus, que é boa e agradável e perfeita, você ofereceu o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Vocês estão entendendo? Sacrifício, 3 etapas. Vivo, santo e agradável. Para experimentar o quê? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como eu, pela metade, tentar agradar a Deus, tentar crente de mundo, pé na igreja, pé no mundo, não, que eu faço aqui, eu faço ali, eu vou lá, uma hora você vai entrar em conflito. Às vezes, conflito até com você mesmo. Vai ter uma crise de identidade, não sabe de onde vir, para onde vir, para o que eu vir, vai ficar assim, sabe? E a gente precisa estar transformado pela renovação do nosso entendimento, para experimentar o quê, pastora? A boa vontade de Deus. Mas não é só a boa vontade de Deus, é a agradável vontade de Deus. Mas vem cá, a vontade de Deus, vamos ser sinceros, é agradável? Tem horas que é agradável? Sim ou não? Às vezes não parece que Deus está tirando pirulito da boca de criança da gente? Não é verdade? Você está ali se deliciando com aquilo que é errado e Deus fala assim, arranca, isso não é agradável. Mas depois você descobre que se você continuasse naquilo ali, ia ser muito ruim para você. E a vontade de Deus não é só boa e agradável, é perfeito. A gente consegue discernir o que é perfeito? Não conseguimos, porque a gente vê obscuramente. A gente vê ainda como o espelho obscuro. Mas quando vier o que é perfeito, Jesus, ele cumpriu. Ele é perfeita a vontade de Deus. Quando vem o que é perfeito, a gente consegue entender o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Então, a gente vai ler Mateus 6, mas eu quero falar uma coisa para vocês, minhas amadas e meus amados irmãos. Que seja qual for os seus planos. Eu tinha um sonho quando eu me converti. Eu me converti com 11 anos, quase 12, um mês antes do meu aniversário. Já tenho 30... Eu tenho mais tempo de crente do que não crente. Já tenho uns 30 e poucos anos. Eu pedi uma coisa ao Senhor. Quando eu me converti, eu não fui aquela menina que pede tudo.
Eu só pedi ao Senhor, Senhor, eu quero uma família. Pai, me dá uma família. E eu encontrei na igreja uma família. A igreja presbiteriana lá do Rio da Prata, em frente a Comênios, foi a minha família mesmo. Eu tive lá mães, eu tive lá pais, eu tive tios, pessoas que me amaram, aquela menina toda estrupiada, que era uma menina toda estrupiada, cheia de pereba na perna. Pensa numa menina assim, tipo dessas de morrinho, assim, cheia de pereba. Gente, minha perna era pereba pura, aquelas pereba que nascem do nada, que você come coisa ruim, parece que o corpo estoura. Eu era essa menina. Aí a igreja me abraçou como uma menina e eu encontrei ali uma família. Uma mãe tinha dificuldades, eu encontrei naquele lugar uma família, mas eu falei, Senhor, eu quero mais uma coisa, eu quero uma família. Eu quero uma família, eu quero uma família. E o Senhor me deu uma família. E até então, gente, eu não peço muitas coisas ao Senhor. Porque Deus me deu uma família. Uma família, uma família, uma família. Até hoje eu tenho uma família. Aquela minha família lá presbiteriana ficaram comigo até o tempo em que Deus nos tirou de lá. E hoje a minha família são vocês, são meus lindões, minha filha, Nora. Oi? Não é parente. Paulinho fala que é parentela agora. Pai de palhaçada. Família. E não só essa família aqui, mas uma família espalhada. Uma vez Pedro chegou para Jesus e falou para Jesus, Senhor, e nós que largamos tudo para fazer a tua vontade? E nós que largamos tudo, porque aqueles homens largaram tudo, coisas que a gente hoje não faz. E nós, ele falou assim, vocês vão ganhar 100 vezes mais em mães e pais, em família, em casas e no porvir a vida eterna. Então, olha para essa família que Deus te deu. Fazer a vontade de Deus, gente, é pesado. Não é um discurso muito bonito, não. Porque talvez Deus vai te pedir coisas que você não quer abrir mão. Geralmente, vou falar para vocês, geralmente Deus pede coisa que a gente não quer abrir mão. Mas quando ele pegou os seus discípulos para orar, para ensinar a orar, ele fala assim, Mateus capítulo 6, do 9 em diante, Luli. Fala assim, olha, vamos ler junto? 1, 2, 3 e já. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pode continuar, Bruno. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Viu a oração que ele ensinou? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Se Jesus ensinou os seus discípulos a orar assim, por que vai ser diferente com a gente? Não vai ser. E a gente vai estar cantando mais um louvor. Eu quero que você, nesse louvor, você coloque diante do Senhor os seus planos. Se você tem alguns planos para com o próximo, para com a sua vida, para com o seu filho, para com essa casa. Tenham planos com essa casa, gente. Tenham planos com esse lugar. Sonhem em ajudar a gente a botar um muro aqui. Sonhem da gente botar um piso aqui. Sonhem, vamos sonhar junto, vamos ter conselho nisso. Vamos fazer isso junto? Sonhem da gente ter um lugar fechado para esse som parar de ter problema, a gente parar de ter essa preocupação de pano, parar de ficar soltando, esses panos são horrorosos, gente. É uma estratégia que Deus deu, mas são feios. Nas igrejas que eu vou, não tem nenhuma igreja que tem um pano assim. Só aqui. Vamos ter conselho juntos? Vamos planejar juntos? Pastora, mas a gente é pouquinho. Gente, a gente é pouquinho, mas desde o tempo que a gente está aqui, nesse pouquinho, nunca faltou. A gente botou esse telhado foi R$7.400. R$7.400, que era ajudado com irmãos que davam R$50 por mês. Está aí. Está entendendo? A gente paga o aluguel daqui, mas eu tenho certeza que se a gente tiver um conselho junto, como igreja do Senhor, junto planejando, a gente consegue melhorar. Se é esse lugar que o Senhor quer a gente, se é aqui, porque Deus não falou para a gente sair daqui. Eu queria. Eu oro, gente. Tem hora que aqui me dá nervoso. Estou falando para vocês de coração, mas Deus não nos autorizou de sair daqui. Se eu falar para vocês que Deus mandou a gente sair daqui, estou mentindo.
Deus não nos autorizou. Tem um mistério de Deus. Margarete sempre fala isso, pastora. Tem um propósito, pastora. Eu acredito que tem gente aí que tem que ouvir. A gente entende, porque a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Né? E nem sempre vai entrar de acordo com a minha vontade. Vocês estão entendendo? Vamos entrar no conselho. Vamos entrar no acordo. Vamos fazer plano. Mas a resposta certa a gente sabe que vai vir do Senhor.